Que a graça do nosso Deus seja abundante sobre a vida de cada um dos irmãos, sua paz, possa então abençoar a vida de cada um de vocês. Amém? Amém. Queria, de coração, não só como uma quebra-gelo ou sei lá, qualquer outra coisa, eu queria agradecer de verdade a igreja por mais esse convite, por estar mais uma vez aqui com os irmãos. Eu me sinto muito honrado porque eu sei a capacidade dos pastores que tem aqui na região, homens muito capacitados, que zelam, que amam a palavra de Deus. Então, poder participar desse momento para mim é uma honra muito grande, certo? Quero agradecer ao pastor Edson, quero agradecer aos jovens da igreja e pedindo que Deus realmente venha abençoar e seja um tempo de bastante edificação. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Velke, sou de uma cidade do Ceará chamada Aquiraz, já moro no Juazeiro do Norte há 20 anos, fez esse ano 20 anos que eu moro lá, dos quais 19 estou pastoreando a Igreja Batista Regular Esperança, cujo pastor Edson foi membro, minha ovelha lá há muitos anos. E sou casado, minha esposa Zeneide, temos 3 filhos, o Lucas, a Luan e a Radassa. Agora nós vamos para o que mais interessa de fato. Meus queridos, nós vamos trabalhar então esse tema simplesmente crente. Essas pregações são baseadas no livro de Michael Horton e um livro fantástico. Inclusive, quando eu comecei a ler o livro para preparar as mensagens, eu comecei a trabalhar o livro na escola dominical da nossa igreja. Tenho trabalhado cada capítulo de forma mais prática lá para a igreja, mas é uma pena que o tempo é curto para a gente trabalhar. Eu procurei condensar o livro, pegar os pontos e formular essa mensagem. Hoje nós não vamos trabalhar nenhuma exposição bíblica, certo? Nós vamos abordar, vamos fazer uma leitura também em Neemias, também agora no capítulo 8, e amanhã a gente vai trabalhar, entrar um pouco mais na Bíblia. Então, hoje nós vamos trabalhar essa ideia da parte prática do livro, trazer a abordagem prática, o que é que o autor está tentando passar. Eu queria convidá-los então a abrir novamente as Bíblias em Neemias capítulo 8. Neemias 8. Diz assim, alguém está abrindo? Levanta a mão para esperar um pouquinho aqui, eu espero. Então vamos fazer a leitura. Diz assim: em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxessem o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o 1º dia do 7º mês, e leu no livro diante da praça que está à fronteira, à porta das águas, desde a alva até ao meio-dia, perante homens e mulheres, e os que podiam entender, e todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Estavam em pé junto a ele e à sua direita Matitias, Sema, Ananias, Urias, Ilquias, Maazéias, e à sua esquerda Pedaías, Misael, Malquias, Azum, Rasbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém, Amém. Levantando as mãos, inclinaram-se
e adoraram o Senhor com o rosto em terra. Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sebatai, Sabetai, Rodias, Maazéias, Quelita, Azarias, Josabade, Hanã, Pelaías e os levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu lugar. Leram no livro, na lei de Deus, claramente, dando explicações, de maneira que entendesse o que se lia. Então nós vamos orar aqui. Depois a gente vai entender então o porquê dessa leitura. Vamos então fazer uma oração ao nosso Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Senhor da glória, nesse momento, ó Deus, nós estamos em adoração ao Teu santo e glorioso nome. Nós somos muito gratos pela oportunidade de conhecer ao Senhor, pelo Senhor ter se revelado a nós, pela Tua graça ter sido derramada nas nossas vidas. Obrigado por Jesus Cristo, que foi enviado para ser o substituto pelos nossos pecados, nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Obrigado pelo Espírito Santo que nos convenceu, mostrando a nossa inutilidade e incapacidade de fazer qualquer coisa para o Senhor. Nós louvamos a Ti, Senhor, porque o Senhor poderia apenas nos ter salvo e nos colocar como Teu povo, mas o Teu amor tão infinito e grandioso, o Senhor decidiu, além disso, nos inserir na Tua família como Teus filhos. Neste momento, Pai, eu quero suplicar a Tua graça, o entendimento, que a gente possa sair daqui edificado com uma noção melhor do que está acontecendo e qual é o propósito para que nós fomos chamados para este mundo e para Te servir. Eu entrego a minha vida, eu entrego a vida dos irmãos e oro a Ti no nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, meus queridos. Eu queria começar essa mensagem com uma proposição baseada nessa parte do livro. E a ideia é que Deus usa os seus dons extraordinários através dos meios ordinários na nossa vida. Então, o autor vai trabalhar exatamente isso. Deus tem trabalhado poderosamente através dos seus dons extraordinários, mas através de meios ordinários, dia a dia, no nosso cotidiano. A gente vai entender isso no decorrer da mensagem. Em primeiro lugar, eu preciso dar uma abordagem, fazer uma abordagem para a gente conhecer a sociedade radical. Nós precisamos entender melhor quem nós somos, qual é a nossa geração, por que nós estamos aqui, né? Então, em primeiro lugar, eu quero então trazer essa noção para a gente poder conhecer então a sociedade radical. A sociedade radical, para nós entendermos de fato quem nós somos, ela é dividida pelos sociólogos e psicólogos, pelo menos em 4 categorias. Nós temos, por exemplo, a geração dos boomers, ou baby boomers. Quem são os baby boomers? Os baby boomers é aquela geração que nasceu depois da Segunda Guerra Mundial. Na Grã-Bretanha, Estados Unidos, na Suécia, vários países da Europa e América do Norte. Então, houve uma explosão de natalidade após a Segunda Guerra Mundial. Essa geração, ela ficou conhecida então como a geração dos baby boomers, ou seja, a geração dos bebês bomba, dos bebês explosão, referindo-se então à guerra. E a partir dali então, até 1960, entre 1960 e 1970, nós temos uma outra geração agora, além dos baby boomers. Nós temos a geração conhecida pelos sociólogos, definida por eles como a geração X. O que é a geração X? Ela nasceu entre 1960 e final dos anos 70. Caracterizada pela rebeldia,
pela aversão aos tradicionais valores familiares, por exemplo. Isso é muito importante a gente entender, certo? Você tira aí o exemplo, por exemplo, daquela revolução do Woodstock, a geração hippie, a geração do rock and roll, a geração do sexo, da droga e do rock and roll. Então você tem uma geração caracterizada, a geração X, rebeldia, averso pela tradição, pela subversão dos valores, pelo posicionamento mais agressivo em relação a temas polêmicos como aborto, guerras, política e outros. Para você ter uma ideia, eu estava até conversando com o pastor Ronaldo, de 15 anos para cá nos Estados Unidos, 15 anos atrás, 70% dos americanos eram evangélicos, uma nação cristã. Nesses 15 anos nós temos agora 49%. E os Estados Unidos estão em um declínio terrível de pecaminosidade, de corrupção. E a geração nova de uma pesquisa que foi feita, eles não aceitam que a igreja então seja contra o aborto, seja contra esse padrão de família absoluto estabelecido por Deus. Então a geração X, ela é caracterizada dessa forma. Nós temos uma terceira geração, fim dos anos 70 e início dos anos 90, que é a geração Y. Essa geração nasceu numa fase de prosperidade econômica, de um grande desenvolvimento tecnológico. Então essa geração aqui é a geração que nasceu com TV a cabo, com videogames, com computadores, vários tipos de jogos e muito mais. Cresceu rodeada de facilidades. Por quê? Porque os seus pais sofreram e eles queriam dar o melhor para os seus filhos, né? Boa parte de nós fazemos parte dessa geração, final dos anos 70 e início dos anos 90. Como coordenador, várias vezes eu ouvi pais dizerem assim, pastor, lá em casa, às vezes o menino pergunta, o que é que tem para comer? Eu digo, meu filho, tem bolacha recheada, tem bolacha de crack, tem não sei o que ali na geladeira. Aí o filho olha e diz, só tem isso? Aí é muito comum os pais dizerem, não sabe o que é passar fome, esse menino não sabe o que é passar fome, eu pago a escola dele, eu comi, não sei, começa a dizer a lista daquilo que comeu. Então é exatamente essa geração Y, essa geração desses pais que sofreram e que agora estão vivendo uma prosperidade econômica, estão vivendo esse avanço tecnológico e querem dar então o melhor para os seus filhos. E nós temos uma última geração que é chamada a geração Z. E aí uma boa parte de vocês, os jovens, nascido entre 1992 a 2010, né, está intimamente ligada à expansão exponencial da internet e dos aparelhos tecnológicos. É a geração nativa digital. Compartilhamento de arquivos, smartphones, tablets, não é? E o melhor de tudo, sempre conectado. Então, toda essa geração, a partir dos baby boomers, geração X, Y, Z, por que é importante a gente entender isso? Porque isso aqui mexe com a gente. Se a gente olhar, por exemplo, há 50 anos atrás, e a gente fizer uma comparação hoje, o autor no livro ele vai dar um exemplo de uma senhora que ela lembra quando ela andava no trem, fazia suas viagens naquele trem, as pessoas ficavam compartilhando alimento, trocavam doces, trocavam mel, trocavam pães, conversavam, dialogavam. E ela sente uma tristeza muito grande, porque ela diz que agora as pessoas entram no metrô, no trem, e simplesmente ficam olhando para a tela do seu celular. E ela diz, que tristeza, como aconteceu, como eu pude testemunhar isso? Então, os termos comuns nessa sociedade radical, os termos são revolucionário, nós esperamos aquilo que é revolucionário, transformador, impactante, mudança de vida, o máximo, o extremo, incrível, emergente, alternativo, inovador, na crista da onda, o próximo grande sucesso,
manchete explosiva. Então nós somos a geração que espera, que anseia pela ideia, o produto, a pessoa que vai resolver então o nosso problema. Nós somos formados dessa forma. Então, a ideia aqui é, essa geração ela foi afetada, ela está sendo afetada, ela está sendo moldada. E aí, em segundo lugar, nós somos uma subcultura cristã de expectações das grandes coisas e grandes ações. A igreja acabou sendo então influenciada por esse padrão de comportamento. Nós conhecemos um pouco então o que é a sociedade radical. Agora, o pior é que a igreja então ela vive essa subcultura cristã de expectações. Qual é a ideia básica do livro? Simplesmente crente. A ideia do autor, ele não é contra grandes milagres, grandes eventos, ele não é contra. Mas a ideia do livro é que cada um de nós aqui fomos chamados a viver a graça de Deus por meios ordinários e cotidianos. E a gente fica sempre naquela expectativa de esperar grande coisa, tirando os olhos daquilo que é importante, porque ficamos aguardando aquela grande e próxima coisa. Então, em segundo lugar, conhecendo já um pouco da nossa cultura, nós somos então essa subcultura cristã de expectações das grandes coisas. Nós queremos grandes resultados, amamos o superlativo, fomos chamados para transformar, nós fomos chamados para ter resultados mensuráveis. Ninguém quer ser visto como simples. Por exemplo, ninguém bota no seu carro: eu sou o pai do aluno comum da escola fulano de tal. Chamados para viver de acordo com o perfil no Facebook. Desde pequeno nós ouvimos frases como mudar o mundo, fazer a diferença, assumir um chamado radical e transformador. Nós somos conduzidos a viver dessa forma. Buscamos o novo, desprezamos o ordinário. Buscamos aquilo que é novo e desprezamos aquilo. Você deve lembrar, por exemplo, a igreja de Corinto, quando Paulo pregou o Evangelho, a igreja recebeu aquilo como um grande tesouro. Mas o tempo foi passando e o Evangelho perdeu a graça. Aí chegam os falsos apóstolos, o hiperapostolon. Os falsos apóstolos chegam em Corinto apresentando um evangelho secreto, um mistério. E aí os coríntios rapidamente vão em busca desse algo a mais, esse algo novo. E desprezam a Paulo e vão seguir então os superapóstolos, que Paulo os define dessa forma. Nós buscamos o novo e desprezamos o ordinário. Ficamos entediados com os meios ordinários de graça. Algumas pessoas dizem, principalmente você já deve ter escutado sobre os desigrejados, né? Na internet eles procuram difundir, não querem mais ir para a igreja. Aliás, eles acham isso aqui a coisa mais absurda do mundo: você ter um prédio, você ter esse culto formal, onde a palavra é pregada, onde louvores são cantados, leitura bíblica é feita. Então eles desprezam, eles abominam esse padrão. E eu acho até um paradoxo, porque como é que você é um desigrejado, mas você se reúne com outras pessoas crentes para fazer sei lá o que, não sei nem como é que eles chamam. Então é um paradoxo, é uma loucura na verdade. Mas a verdade é que as pessoas ficam entediadas com os meios ordinários da graça de Deus, frequentando a igreja semana após semana, ouvindo doutrinas, disciplinas que formaram o caráter do cristão do passado, são hoje marginalizados e substituídos por métodos novos. E por que eu fiz a leitura de Neemias? Irmãos, aquele mesmo padrão de culto sustentou o povo do Antigo Testamento, sustentou a igreja, 2000 anos de evangelho. As pessoas são sustentadas pelo quê? Aprendendo a Bíblia, aprendendo doutrinas bíblicas, se fortalecendo na comunhão mútua com seus irmãos. E agora, esse método então se tornou arcaico.
As pessoas estão buscando um novo método, um novo padrão, uma nova forma de cultuar, mais elaborada, uma forma mais polida, que as pessoas mesmo estão inventando. Nós temos impaciência, nós somos a geração impaciente e que tem desprezo pelo que é corriqueiro. Nós queremos quebrar o vínculo do que sempre se fez. Somos frenéticos, queremos soluções fáceis, consertos ajados. Nós só corremos corridas curtas e não nos preparamos para longas distâncias. O problema é que o cristianismo é uma corrida de longa distância. O autor de Hebreus, no capítulo 12, quando ele vai dizer que nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunha, ele vai dizer: corram com perseverança a carreira que está proposta, tirando o peso e o pecado que tenazmente nos assedia. Mas não, a nossa geração é aquela geração frenética, a pessoa sabe correr corridas curtas. E esse padrão torna cada vez mais difícil o cristianismo. Nós somos o Evangelho, na verdade, ele cria um vínculo intergeracional, ou seja, cada geração foi passando para outra geração o padrão bíblico. Por que é que nós aqui, brasileiros, nós nem moramos lá na Ásia, nem moramos lá na Europa? Como é que o Evangelho chegou aqui no Brasil e 2000 anos depois? Porque a geração se comprometeu em passar para outra geração o Evangelho. Porque o Evangelho, ele é intergeracional. Agora, qual é o problema com isso? O problema é que a nova geração, principalmente nos Estados Unidos, a geração antiga não está conseguindo impactar a nova geração. Então, está sendo quebrado o vínculo. Os pais, principalmente os pais americanos, mas a gente percebe isso no Brasil também, eles não estão conseguindo atingir os seus filhos. Conhecendo então a nossa sociedade radical, conhecendo então essa subcultura cristã de expectações das grandes coisas, qual é o problema com tudo isso? A perda do foco das atividades divinas para nós. A gente mudou o foco daquilo que Deus nos chamou para fazer, e estamos mudando o foco para outras coisas. Nossos valores estão mudando. Nós estamos ficando esgotados por causa desse padrão que está sendo imposto, impedindo que tenhamos compromissos autênticos, significativos e de longo tempo, que contribuam para a glória de Deus e para o bem de outras pessoas. O problema é esse. Amanhã nós vamos ver o perigo que ele faz uma abordagem através de um estudo de Kate Ablow e uma junta de pesquisadores, e eles vão fazer a pesquisa relacionada a essa questão das redes sociais e da mídia, dos prejuízos que ele chama de prejuízos toxicológicos, e que daqui a algum tempo vai haver aí uma explosão de suicídios, de homicídios e de assassinato, porque não se sustenta. Amanhã a gente vai trabalhar mais relacionado a isso, mas a ideia é que tudo isso, esse padrão de buscar sempre algo mais, está nos esgotando. Eu estava conversando com uma pessoa da minha família, e ela eu perguntei para ela: olha, como é que você está na igreja? E ela disse: olha, eu não estou fazendo muita coisa na igreja, não estou podendo servir, porque eu estou cuidando do meu filho, ele é recém-nascido, tem tantos meses, e aí eu não estou podendo servir muito. E eu disse para ela assim: você está enganada, porque você foi chamada para servir agora cuidando dessa criança. Você vai investir na vida dela, você vai investir na vida dessa criança, e ela vai se tornar então futuramente um bom cidadão. Então você está servindo o seu país. Se você investir na vida dela, para que ela conheça mais o Senhor e ela entenda qual é o papel da igreja, você está investindo nela para um futuro crente que vai servir ao Senhor.
Eu me lembro uma vez, uma irmã, ela foi me consultar porque ela queria, ela trabalhava com um posto de saúde fazendo visita aos idosos. Essas visitas, todo dia você sai, vai mapeando a rua, vai visitando as pessoas lá, e fazendo aquele cartão dos SUS. E essa irmã me procurou porque ela disse que estava querendo deixar o trabalho para servir mais a Deus, para estudar mais a Bíblia, para se dedicar mais ao serviço cristão. E eu fui, depois que ela falou todo o relato e a frustração dela com o trabalho secular, eu disse para ela: olha, você quer servir mesmo a Deus? Mas deixa eu te dizer uma coisa, você vai ter uma oportunidade que eu queria ter. Você pode visitar todas as pessoas aqui do nosso bairro. Você pode ir de casa em casa. As pessoas estão abrindo a porta da sua casa para você entrar. Você pode fazer um trabalho bem feito para que elas vejam a pessoa de Cristo em você. Você está tendo uma oportunidade incrível de servir ao Senhor. E eu vou te dizer uma coisa: se você deixar esse trabalho aí que você tem, eu não dou 2 meses para acontecer o quê? Você vai querer estudar mais, você vai deixar o trabalho para querer estudar mais a Bíblia, servir mais a Deus, não sei aonde. Eu estou sendo muito assim, uma boa perspectiva. Daqui a 2 meses, você vai estar acordando, aí você vai ler minha Bíblia, aí você vai, não, tem que botar os meninos para a escola, café da manhã, não sei o que e tal. Mano, leva o menino para a escola atrás, aí você vai chegar e vou ler minha Bíblia, aí vai ver a vassoura e a casa toda bagunçada. Não, eu vou só bater aqui. E depois eu vou só lavar aquela roupa, eu vou fazer a comida, e dá 11 horas você vai ensinar os seus filhos, vai voltar, vai ensinar a tarefa deles, vai ajeitar a cozinha, e quando for 9 horas da noite você não vai ter parado, a pia ainda vai estar cheia de louça. E você vai estar extremamente arrependido, sem dinheiro e sem oportunidade de servir com esse, não sei perceber. Por que eu usei essas 2 ilustrações? Porque é essa a ideia do livro. A gente está perdendo as oportunidades corriqueiras, cotidianas de servir ao Senhor, porque a gente pensa que nós somos chamados para fazer as grandes coisas da vida, ou grandes expectativas que não, ilusórias. E essa irmã disse: pastor, eu nem tinha pensado nisso. Sabe aquela ideia do secular e do espiritual, esse maniqueísmo, né? O maniqueu, ele trouxe essa divisão, ele deixou muito clara essa ideia: as coisas são de Deus e são do diabo. Então, existe o trabalho secular e o trabalho cristão. É claro que existe o trabalho cristão, mas o crente precisa entender que o trabalho dele, se ele é zelador de uma escola, se ele é administrador de uma empresa, se ele é um engenheiro, para ele não existe o trabalho secular, é o trabalho cristão. Porque lá dentro, fazendo seus projetos, ele é um cristão e ele precisa fazer da melhor forma possível. Então as pessoas estão perdendo a oportunidade, e o problema com tudo isso é exatamente esse. Nossos valores estão mudando, nós estamos perdendo o foco daquilo para que nós fomos chamados. Esquecemos que Deus distribuiu seus dons extraordinários através das pessoas ordinárias e comuns. Deus faz milagres sim. Com certeza Deus faz milagres. E Ele está fazendo milagres todos os dias. A questão é que Ele usa esses dons extraordinários através de pessoas comuns e ordinárias, cotidianamente. Ter sonhos exagerados, querer mudar o mundo, pode ser uma maneira de evitar oportunidades que nós temos todos os dias, exatamente onde Deus nos colocou, para glorificá-lo, para termos prazer nele, enriquecendo a vida do próximo com os dons que Ele nos deu. Martinho Lutero, ele disse a seguinte frase: Deus não precisa dos nossos dons, Ele é quem nos dá os dons, para nós servirmos ao nosso próximo, porque é o nosso próximo que precisa dos nossos dons. Então, quando eu uso o dom que Deus me deu para ajudar o meu próximo e servi-lo, Deus é glorificado, meu irmão, o meu próximo é abençoado, e eu fico feliz por estar sendo usado para a glória de Deus. Nós, como cristãos modernos, achamos difícil ter prazer nas atividades mais familiares, rotineiras,
comuns. Na verdade, a gente nem para pensar que aquilo é cristianismo. Porque nós queremos provar algo a nós mesmos e aos outros. Queremos nos destacar do restante das pessoas. Meus queridos, nós fomos chamados para sermos bons maridos. O nosso chamado, observa o Novo Testamento. Se vai ter lá, olha, espere grandes coisas, ou grandes avivamentos, não que o avivamento não seja uma bênção, mas ele vai tratar também um capítulo sobre essa busca de avivamento. Parece que quando tem um avivamento, Deus está operando, e quando não tem um avivamento, Deus está calado e não está operando nada. E aí você perde a oportunidade. Nós somos chamados para sermos bons maridos. Nós fomos chamados para sermos boas esposas. Você jovem foi chamado para ser bom filho. Todos nós fomos chamados para darmos bom testemunho lá fora. E a gente fica esperando então a próxima grande oportunidade, o grande evento, e a gente está deixando de enxergar que todos os dias Deus está usando as nossas vidas. Simplesmente crentes. Aquele crente que vai para a sua faculdade, que não diz palavrão, que não cola na prova. Aquele crente que vai para a faculdade e não fica pegando um e outra, ou um e outro. Simplesmente crentes. Esse anseio pelo novo, pelo radical, não funciona a longo prazo. Não funciona. O novo e melhorado pode até nos deslumbrar no momento, mas pode se tornar tão ultrapassado que perde a graça. Muitas vezes, por exemplo, as pessoas estão enfrentando problemas nas suas igrejas, elas fazem o quê? Elas mudam de igreja. Mudou de igreja, é muito legal. Você chega numa igreja nova, você é novidade, todo mundo fala com você, você é o centro das atenções, você chegou naqueles primeiros dias, isso é muito legal. Só que depois que você estiver lá 2 meses, 6 meses, 1 ano, você vai ser apenas mais um. Você não vai ser sempre aquela pessoa notada. Aí o resultado disso, você vai se sentir novamente esquecido, frustrado e vai desejar ir para uma nova igreja, né? O autor ele dá alguns exemplos de modismos e de igrejas que arrebanharam multidões com as suas campanhas de destaque. Ele dá alguns exemplos, por exemplo, do Templo Angelos, com a irmã Aimee Semple McPherson, que foi pioneiro dessas igrejas shows de variedade, né? Ele dá o exemplo dela, arrebanhou multidões. A Calvary Chapel, ou o centro do movimento de Jesus dos anos 70, todo mundo afluiu para Calvary Chapel. Depois veio a sede de rádio e televisão Trinity Broadcast Network, a Catedral de Cristal de Robert Schuller, a igreja da comunidade de Saddleback de Rick Warren. Então, cada igreja dessa que surgia, as multidões afluíam porque era algo grandioso, era a maior igreja, era a mega igreja. Quando eu vou de férias lá para Fortaleza, eu sou de Aquiraz, ali, mediação de Fortaleza, e lá tem 5 apóstolos em Fortaleza. E tem uma especificamente, num local chamado Messejana, que está indo para Fortaleza, e a igreja dele deve ter mais ou menos o tamanho, uns 5 outdoors, com a foto do apóstolo, com o que o apóstolo está fazendo, o mega hospital, o mega templo, a mega rádio. Então tudo é mega, tudo é grande. Então isso leva a esse padrão. O autor ele vai trabalhar no livro também a questão dos superapóstolos, as pessoas poderosas, e aí ele faz uma comparação com o apóstolo Paulo. Os coríntios amavam os superapóstolos, olhavam para Paulo e o achavam ridículo. E é essa ideia que eles querem passar, a ideia do grandioso. E aí, o que é que ele vai trazer? Qual foi o resultado a longo prazo de todos esses templos? O Templo Angelos, a Calvary Chapel, a Rádio Trinity, a igreja de Robert Schuller, a comunidade de Saddleback. Olha o resultado, depois de algum tempo.
a Inês Simple McPherson, foi envolvida no escândalo de sequestro. Aquela irmã super espiritual que começou essas igrejas talk show. A igreja Calvary sofreu diversos escândalos. Não ficou claro a situação da igreja modelo de Moisés, aquele padrão de divisão de igreja, de células, né? A Catedral de Cristal abriu falência em 2010. Então, ele vai mostrar que esses modismos não funcionam, não sustentam, não seguram as pessoas por muito tempo. Então, o nosso verdadeiro chamado é para fazer aquilo que é corriqueiro e rotineiro. A ideia do livro, a ideia central do livro é exatamente essa. Nós somos simplesmente crentes. Nós somos chamados para viver o nosso cotidiano comum, sem muita... Ele não é contra. Se alguém foi chamado, ele diz, graças a Deus pelos grandes homens da época da Reforma, fizeram obras grandiosas, sim. Eu não sou contra isso. Mas a maioria dos cristãos foram chamados para viver o extraordinário poder de Deus nas suas vidas corriqueiras e comuns. Nós somos chamados, aqui é a parte central da mensagem, porque ele vai mostrar que a gente fica desviando o foco. O foco não está no extraordinário, mas no ordinário. Nós somos chamados a crescer no nosso relacionamento pessoal com Cristo, nosso Salvador, e conhecê-lo. Lá no Cariri a gente já encontra pessoas que não querem mais ir para a igreja, que ridicularizam da igreja, do culto, da pregação. Meu Deus, eu fico pensando como é que vai ser a próxima geração radical. As pessoas ficam ridicularizando desse padrão. Não, isso não existe mais, isso é coisa... É como o ensino, não adianta você querer ensinar hoje, pegar um giz, uma lousa, né? E tentar ensinar na era do tablet, na era da internet. Aí as pessoas querem aplicar a mesma coisa à palavra de Deus. Não adianta mais esse culto formalzinho. Quer dizer, por que é que sustentou todas as gerações? Cultuando, indo para a EBD, aprendendo a palavra de Deus, louvando ao Senhor, fortalecendo a sua unidade com os irmãos. Em Hebreus 10, 24, o autor de Hebreus, ele vai dizer assim: estimulemos uns aos outros para as boas obras, consideremos uns aos outros para nos estimularmos às boas obras e ao amor. Nesse tipo de igreja, ou esse pensamento que as pessoas estão colocando, essa geração radical, não funciona. Nós somos chamados para crescer no nosso relacionamento pessoal com Cristo, nosso Salvador. Nós somos chamados para amar e servir ao nosso próximo nas coisas mais comuns. Você é jovem? Como é que você tem se comportado dentro da sua casa, com o seu pai, com a sua mãe, principalmente aqueles que não são crentes? Não, eu tenho que trabalhar para investir na conferência da igreja, lá eu estou servindo a Deus. Aqui em casa não, aqui em casa são só meus pais. Você foi chamado para glorificar a Deus com os seus pais, lá dentro da sua casa. No seu relacionamento comum, trivial, ordinário. Quando eu digo ordinário, não uso o sentido pejorativo da palavra, mas no sentido de ordem, de comum, de cotidiano. Nós somos chamados para sermos bons vizinhos dos nossos amigos descrentes. Levantar numa terça-feira de manhã e fazer uma oração por um inimigo. Planejar um orçamento do mês na quinta-feira. Indo à igreja, aprendendo, compartilhando, crescendo na fé. Discipulando pessoas, lendo a Bíblia, orando uns pelos outros, aconselhando, indo aos cultos de adoração. Nós não vamos ganhar o mundo. Ele dá um exemplo de uma moça, Tissi Harrison. E ele disse que quando ela tinha 22 anos, ela foi para a África. E lá ela pegou pessoas desabrigadas, aquelas guerra civil que acontece, os massacres, as chacinas. E diz que a Tissi, ela cuidou de desabrigados.
ela alimentou pessoas que passavam fome, distribuiu alimentos, ela distribuiu Bíblias. Depois de um tempo ela voltou, que ela foi para essa grande cruzada em missão lá na África. Algum tempo depois ela volta para os Estados Unidos, ela faz faculdade, com 30 anos ela se casa, ela tem filhos. E é interessante porque ele diz que, conversando com ela, ela vai dizer o seguinte: ela diz que é muito mais fácil cuidar de um vilarejo quase destruído pela guerra do que cuidar de 2 filhos pequenos chorando ao seu lado. Ela diz que é muito mais fácil distribuir alimentos num vilarejo do que parar e ter que ouvir o seu marido. Ela diz que é muito mais fácil ajudar pessoas numa periferia do que ligar para sua mãe e saber como é que ela está quando você não está com vontade de ligar para ela. Ela diz que é muito mais fácil lavar, na verdade ela diz que lavar a louça, tratar de bebê com cólica, o outro chorando do seu lado, é muito mais difícil do que muita coisa que havia feito no passado. É preciso coragem para fazer o que é comum. Então, esse livro, ele desperta ainda mais na nossa consciência essa ideia de você viver essa chamada cotidiana. O livro desperta em nós essa ideia simplesmente crente. O que é que o Novo Testamento nos chama? O apóstolo Paulo escreve aos Efésios, escreve aos Colossenses, o apóstolo Pedro escreve para os irmãos da dispersão, e todos eles vão dizer o quê? Maridos, amai vossas mulheres. Mulheres, sejam submissas a seus maridos. Honrai vossos maridos. Filhos, obedeçam aos seus pais. O que é o cristianismo? É temer a Deus, é viver essa vida cristã, e a gente fica esperando, sei lá pelo quê, o grande milagre, a grande explosão, a grande cruzada que vai fazer a diferença, e aí acabamos perdendo oportunidades. Nós somos chamados para sermos bons maridos, boas esposas, participarmos dos nossos cultos, servir a nossa comunidade, e Deus usa os seus meios sobrenaturais e extraordinários por meios ordinários e comuns no nosso dia a dia. Eu queria trazer algumas aplicações para nós relacionado a essa primeira mensagem. Em primeiro lugar, irmãos, nós precisamos conhecer as Escrituras, investir mais no conhecimento das Escrituras e da Palavra de Deus, para vivermos o padrão de Deus e nos libertarmos desse padrão cultural da geração radical. Nós somos frutos, e a gente percebe isso. Eu tenho 48 anos de idade. Meu Deus, como o mundo mudou radicalmente de 30 anos para cá, de 20 anos para cá. Por exemplo, você olhava a vida das pessoas na minha cidade, as pessoas trabalhavam até 4, 5 horas da tarde, 4h30, 5 horas, elas sentavam na calçada, ficavam conversando, janelas abertas, poucos assaltantes, a violência mínima. Eu acredito que aqui em João Pessoa, lá no Juazeiro, lá em Fortaleza, lá em Quirais, todo canto, as pessoas estão trabalhando mais. Quando lançaram a ideia do computador se tornar popular, a ideia era: o computador é tão rápido que a gente vai ganhar um dia a mais de folga, porque o computador vai fazer o serviço no campo das pessoas, e a gente vai ter um dia a mais. E o que é que a gente tem visto? As pessoas estão trabalhando mais, estão se envolvendo mais, as crianças estão perdendo a sua infância. As crianças vão para a escola de manhã, chegam à tarde, tem uma pilha de tarefa para fazer, não tem mais infância. Elas não podem sair de casa para brincar na rua, para ir jogar bola, como boa parte de nós aqui vivenciamos isso. Ficam presas.
Aí vem alguns problemas, né, como a hiperatividade. Se a criança tem problema de hiperatividade, é energia acumulada. Não tem um sítio para brincar, para correr, para subir em árvore, andar em cima de animal, tomar banho de rio. Fica ali dentro da sua casinha, para a escola, fica sentado. Chega em casa, fica sentado no tablet, na televisão, no computador, e não gasta energia. Então, uma mudança radical. Quanto mais nós olharmos para o padrão da palavra de Deus e moldarmos nossa vida, mais resultados vai ter na nossa própria vida em relação a isso. Nós precisamos cada vez mais nos libertar desse padrão que é imposto para nós. Em nós, na verdade. Em segundo lugar, nós precisamos ficar focados e parar de esperar coisas grandiosas e espetaculares e aproveitarmos as oportunidades cotidianas que se chegam diante de mim todos os dias. Eu gosto, hoje a gente teve a oportunidade de pela manhã mergulhar ali, o pastor Ronaldo, um colega dele, e sempre que eu vou para algum canto com alguém, vou mergulhar, a gente vai para um retiro, uma coisa, em todo lugar, a gente sempre tem a oportunidade de evangelizar. Não vou esperar o dia tal, a oportunidade. Irmãos, todos os dias é o dia da oportunidade. Como é que você tem servido a seu marido, você, por exemplo, casado? Como você tem servido a sua esposa? Não, lá na igreja é só uma bênção, mas dentro de casa, uma tragédia. Então você está perdendo a oportunidade de ser simplesmente um crente. Foi chamado para viver a graça de Deus em meios comuns. Então, para de ficar esperando a coisa grandiosa, o radical, o novo, a próxima oportunidade, e foca. Veja onde você pode servir ao seu Deus com os meios comuns de graça na sua vida. Terceiro, nós precisamos valorizar o Evangelho também para podermos enxergar as obras grandiosas de Deus todos os dias da nossa vida. Meus irmãos, às vezes eu vejo algumas pessoas dizendo assim: eu senti Deus, ou o Espírito Santo falou. Olha, irmãos, Deus habita dentro de nós todos os dias. Sinta você ou não, ou alguns momentos que você vai sentir ou não. É claro que alguns momentos a gente tira para a oração, mas o que eu estou querendo dizer aqui é que Deus habita dentro de nós. Deus mora dentro de nós todos os dias. O fato de Deus usar os seus meios ordinários, aqui por exemplo, os atos físicos para produzir resultados extraordinários, isso aqui não vai diminuir a honra de Deus. Então quer dizer que Deus não faz milagres? Deus faz milagres. Porém, Deus usa os meios ordinários, até físicos, para produzir resultados extraordinários. Isso ressalta a compreensão de Deus, a soberania dele dentro da criação. Deus mora em nós, está em nossos cultos. É um milagre isso aqui. Deus está nesse culto, Deus habita em nós, fala conosco através da palavra. É Ele quem julga, justifica, atrai pecadores, ajunta as suas ovelhas para seu Filho Jesus Cristo. É Ele quem nos une a Cristo, nos alimenta, nos ensina, cuida de nós ao longo da nossa peregrinação. É Ele quem está expandindo o seu reino. Tudo isso é milagre. Todas essas coisas são milagres de Deus. Então, nós precisamos então avaliar as nossas vidas. Nós somos chamados para sermos crentes. Nós erramos, nós estamos crescendo juntos, estão sendo colocadas oportunidades diante de nós todos os dias. Então nós precisamos parar de ficar buscando pelo novo, pelo radical, porque essas coisas elas não funcionam a longo prazo. Não funcionam a longo prazo. Então, nós vamos encerrar aqui hoje essa primeira mensagem, e amanhã então a gente continua trazendo então o nosso segundo tempo. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, neste momento, ó Deus, eu quero entregar as nossas vidas nas Tuas mãos, pedindo para que o Senhor nos ajude a entender a grande obra a qual o Senhor nos chamou.
para vivermos cotidianamente, fazendo a tua vontade, nos meios extraordinários da tua graça, aplicado no nosso cotidiano, aplicado em pessoas comuns, ordinárias. Eu quero pedir ao Senhor que tira de nós a cada dia essa ilusão, os efeitos nocivos que nós carregamos então por sermos a geração radical, a geração do novo, a geração que espera coisas grandiosas e que está esquecendo de focar nas coisas mais importantes que estão diante de nós, o nosso casamento, a criação dos nossos filhos, a valorização dos nossos pais, as oportunidades dentro do nosso emprego. Senhor, nos ajuda a enxergar que o Senhor quer operar o teu poder através das nossas vidas, vidas simples, vidas comuns. Ajuda-nos a entender o nosso papel na nossa vizinhança, dentro da nossa casa, no nosso trabalho, na nossa escola, que nós possamos valorizar aquilo que o Senhor nos chamou para viver a cada dia. No nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.